Então, pessoal, bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Dentista no Round. E a gente tem como terceiro episódio hoje, paciente engoliu e foi para onde? E hoje é papo reto, vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre broncoaspiração, o que causa, quais são os riscos, quem é o profissional responsável pela avaliação, pelo tratamento, enfim. Muita coisa vai acontecer aqui. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, uma pessoa maravilhosa que essa é a vantagem das redes sociais, né? A gente acaba fazendo essa rede, conhecendo as pessoas. E eu trouxe, né, a Vanessa Elias, né, que ela é fonoaudióloga. Aí eu vou trazer um pouquinho do currículo dela aqui para vocês, tá? Ela é mestre em distúrbios da comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em letras pela PUC, especialista em voz, especialista em motricidade orofacial, ambos pelo Cefac, especialista em cuidados paliativos, fonoaudióloga do Hospital Mãe de Deus, fonoaudióloga do Instituto da Voz e fonoaudióloga da Clínica Qualos, também da PUC. Então, Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada, né, por ter aceitado esse convite. Fala um pouquinho oi aí, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, Gê. Ai, que coisa boa. Um prazer muito grande. Então, assim, como eu disse, né, vamos papo reto aqui. A gente já vai começando com algumas perguntas, fica bem tranquila aí, já vamos falar aí com o pessoal. Porque tem questões também que é de conceito, sabe, Vanessa? Eu me lembro que quando eu comecei na área da odontologia hospitalar, a gente acaba confundindo muitas coisas. Ah, o paciente aspirou, o paciente broncoaspirou, o paciente é disfágico, o paciente isso. Então, afinal de contas, o que é broncoaspiração? Conta aí pra gente. Antes disso, Fala. Antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Tá chovendo. Ah, tá chovendo. Tá friozinho. Quando chegar em casa, o que tu vai comer? O que tu vai fazer, assim? O que eu vou comer? Tô de dieta, gente. Provavelmente um omelete. E é isso. E vai tomar alguma coisa? Ai, provavelmente uma água só. Tá bem. Geladinha com gás. Tá. E essa parte foi a mais importante, geladinha com gás. Por quê? Porque essa é uma fase da deglutição antecipatória. É a fase no qual nós despertamos as lombrigas e pensamos no que a gente vai comer. Então, tu pensou, o omelete eu te induzia a pensar num alimento. Sim, quentinho. Mas uma água com gás e geladinha, tu te remeteu a isso, uma coisa que te dá prazer. E por que eu tô pontuando isso? Primeiro, porque a gente tinha combinado que a gente ia fazer essa pergunta. E segundo, porque eu queria salientar que aí é a primeira estágio da deglutição, no qual o paciente que está internado, ele não tem como, ele né? come o que vier, se comer do jeito que, da maneira com que ofertarem para ele vai ter que receber. E ele fica privado, então, dessa fase antecipatória, que é a fase que é muito conectada com a nossa emoção. Sempre quando a gente fala em comer, programa social, é comer. No aniversário nós vamos comer. A gente se socializa, né? Muito. E o paciente disfágico e o paciente que broncoaspira, ele tem uma limitação nessa área que é tão importante da nossa vida. E muitas vezes são idosos, não quer dizer, a disfagia ocorre no decorrer de todas as etapas do ciclo da vida, mas o idoso já está privado de muitas coisas e, por vezes, da alimentação. Nossa, tu falou isso agora, e é exatamente assim o que a gente vê, principalmente no âmbito hospitalar, né? Porque, na verdade, o paciente, ele não tem esse desejo, chega a comida do jeito que tá, né? Às vezes, por diversos por motivos, né? O técnico tá correndo, eu sempre digo, tá todo mundo corre ali, e aí chegou a comida, daqui a pouco talvez ela esteja um pouco até mais fria, né? Talvez a consistência até já mudou ali, e realmente tu não tem essa fase essa possibilidade de idealizar, de ficar com água na boca, que é tão importante, porque prepara para. E muitos treinamentos que eu já fiz com técnicos de enfermagem,
E no qual eu salientava assim, ó, alimentar o paciente é como qualquer procedimento, como um banho, como uma troca de fralda, como dar medicação, alimentar. Então, assim, não é uma coisa que tem que ficar para depois. Se é um mingau quentinho, ele tem que ser comido quentinho. Na hora. Se veio um sachê de açúcar do lado na bandeja, tem que colocar. Porque senão vai de qualquer hora. E depois não fica assim, ó, come, dona fulana. Se a senhora não comer, eu vou ter que falar pro seu filho, nós vamos passar uma sonda. Verdade. Mas que motivação a dona fulana tem para comer? Sim, se às vezes a temperatura já mudou, a consistência já mudou. Né? E também vou oferecer para dona fulana e o colega me pede uma ajuda. Ah, eu fiquei de ajudar o fulano no banho. E talvez assim, ó, no momento que eu ia ofertar, eu tive que fazer outra coisa. Eu quero dizer que passa por uma coisa de respeito e de se apropriar dessa função tão importante. Mas respondendo a tua pergunta, a broncoaspiração é quando esse alimento que é ingerido, em qualquer consistência, ou a saliva, ou o líquido, ou até um refluxo que venha, né, da parte digestiva, entra nos pulmões. E aí, bronco aspira e faz uma inflamação e dá uma pneumonia aspirativa. E aí, esse indivíduo vai ter que, muitas vezes, além de todas as lutas que ele está tendo no sistema de defesa, combater uma infecção respiratória. Atrelado ou não à parte respiratória, a queixa dele, né, o porquê que ele está internado, ou o que ele tem, mas tem um problema nessa instância tão oneroso, porque um paciente com pneumonia, ele fica mais tempo internado no hospital, ele é mais caro, ele consome mais remédios, então ele pode ir à morte. Então, a broncoaspiração, né, o paciente, né, por algum motivo lá, né, durante o processo de deglutição, processo de alimentação, aquele alimento, aquela saliva pode ir direto para a via aérea, para o pulmão, tá? E tu já colocou aí a questão do risco, né, né, o fato em si, né, que não é só broncoaspirar, mas ele pode, né, desenvolver uma pneumonia, que é o que a gente está mais acostumado dentro do ambiente hospitalar a escutar isso. Risco de broncoaspiração, risco de pneumonia. Tá, mas todo paciente, aí a gente vai ter duas partes aqui, todo paciente que está dentro do hospital, ele tem risco de broncoaspirar? Sim. Todo paciente. Tem uns que tem mais risco. Tem um que tem mais risco. Quem está com sensório rebaixado, por exemplo, porque fez uma cirurgia e está voltando, usou drogas, né, que anestesiaram, exato, e ele está voltando, recuperando seu sensório, sua capacidade de responder a uma... Porque o que acontece? Vou voltar um pouquinho assim. Eu ponho um alimento na boca, vou usar como exemplo um alimento, tá? Eu ponho um biscoitinho na boca. O que eu vou fazer? O que é importante aí? Vedamento labial. Porque senão eu posso ter escape para fora. Para fora. A condução do alimento dentro da boca, para deglutir, nada mais é do que um jogo pressórico muito importante, muito rico. Então, eu tenho que estar com o primeiro esfíncter fechado, que é o lábio. Aqui. Eu tenho a participação da musculatura da bochecha, dos bucinadores, que vão ajudar a conter esse alimento. No qual eu vou mastigar e a minha língua vai lateralizar de um lado para o outro e eu vou transformar esse alimento sólido em pastoso. A gente nunca vai engolir nada sólido. Embora eu tenha imagens de pessoas que engoliram a prótese dentária, enfim. Mas, então, e daí esse alimento está pronto. E a importância da saliva, né? Tá um bolo coeso? Sim, vou deglutir. Nesse momento, quando cada um varia de onde é o lugar onde dispara a reação de faríngea da deglutição, mas nesse momento, o que acontece? Lindamente, o tubo que a gente tem na frente da garganta, a laringe, que tem as duas pregas vocais atrás do gogó, se quem está em casa quiser, ou em qualquer lugar, quiser botar a mão e fazer vai sentir a vibração. Se tossir, também. Então, essa aí é a proteção maior que tem, o fechamento das pregas vocais. Fora isso, tem outras estruturas acima que fecham. E a laringe, a garganta, esse tubo, então ele sobe
e anterioriza. Com isso, abre o esôfago, que é o tubo no qual a comida tem que entrar. Que deve ir para lá. Exatamente. Então, qualquer alteração nesse caminho precioso pode favorecer que o alimento vá para a via aérea. E também tem um aspecto, se eu tenho uma falta de mobilidade ou até de sensibilidade em alguma estrutura, ele pode ir... Eu posso não preparar bem o bolo alimentar, então uma prótese mal adaptada, por exemplo, ou um edentulismo, que come de tudo, mas ele come de tudo, doutora. Só que agora ele está no hospital. Finalmente, alguém falou sobre isso. Ele não está em casa, ele está no hospital, na unidade de tratamento intensivo, por algum motivo. Então, esse come de tudo em casa, doutora, aqui não está valendo, né? E pode ficar restinho de alimento. Estase, a gente chama. Pode ser de saliva também, mas o resto que fica, e depois ele broncoaspirar. Uhum. Por quê? Porque ele deitou, porque ele fez... Porque ele teve uma paciente DPOC, por exemplo, que tem problema respiratório, ele tolera menos tempo esse tempo de fechamento de prega vocal, ele tolera menos, então ele tem que abrir. Então, se der algum restinho, ele broncoaspira. Então, são vários fatores do indivíduo, independente da doença de base, vamos dizer assim, ele pode estar num pós-operatório, ele pode tá vindo de um estado comatoso, enfim, e ainda não ter recuperado a sua habilidade em se defender. Pode estar começando um delírio, ninguém está vendo, né? Pode ser um paciente demenciado. E a gente acaba tendo ali, porque a literatura traz várias questões, às vezes a gente meio que fica bitolado nisso, o paciente tem risco, é fulano. E eu acho que quando tu traz isso, e achei fantástico essa tua questão que tu trouxe do preparo da alimentação, e aí você traz todo o trajeto do bolo alimentar, né? Então, assim, olha o cuidado, é o que me remete agora, o cuidado que a equipe deve ter para alimentar, para ajudar o paciente a se alimentar, né? Então, tipo assim, não é só dar na hora certa, mas saber, se, inclusive, o que está acontecendo, né, naquele momento que ele está se alimentando. Então, assim, é que nem, vou até fazer uma comparação, talvez seja grosseira, mas é que nem dar um alimento, um medicamento, né? Exatamente. Tu vai chegar lá e tu vai avaliar, vai ver se não está tendo uma reação, né? Se tu está introduzindo de maneira muito rápida, muito devagar. Então, tudo isso é meio que equivalente também à questão da alimentação. Isso é muito importante, assim. E eu perguntei assim, será que tem pacientes que têm mais risco? E a gente vai, dentro da UTI, a gente acaba percebendo, né, pacientes que podem ter mais risco de broncoaspirar, e a gente tem que ter medidas, né, com esses pacientes. Por exemplo, paciente que AVCzou, né, paciente de pós-cirurgia, às vezes tem pós-cirurgia da buco, né, o paciente está todo... Câncer de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço, né, então tem pacientes que vão ter mais risco, né, e também tem aqueles pacientes que aparentemente talvez não tenham mais risco, como está comentando, pós-cirurgia, ou daqui a pouco o cara tomou um medicamento, está mais sonolento, né? Eu vou te contar uma coisa. Conta. A gente teve um caso num lugar onde eu trabalhei, um lugar muito especial, mas o paciente veio de outro estado para Porto Alegre porque ele tinha uma festa de final de ano. Nessa festa de final de ano, ele abusivamente bebeu. Era um churrasco. Ele ingeriu um pedaço de carne deste tamanho, não mastigou, não fez a preparação do bolo, não qualificou, e engoliu e aspirou. Nossa, na verdade, ficou aqui, porque eu tenho a foto, né? Jesus. Tu entende? Então, não é previamente ígido, Sim. só com essa questão da bebida. Sim. Mas era uma festa. Sim. E eu encontrei ele internado na UTI. Sim, olha só. E o tempo que ele respirou mal e ficou sem respirar também. Eu pensei, ele vai sair muito ruim. Muito sequelado, né? Não saiu. Que bom. Que bom. Não, mas acho que é importante trazer isso, porque eu acho que, na verdade, é o nosso olhar que tem que estar atento para isso, Exato. né? Não tem, assim, uma receita de bolo, eu acho, né? Do tipo, vai ser aquele paciente, às vezes, é um paciente que daqui a pouco está indo super bem, e por algum motivo, seja um medicamento, seja um delírio, né? Seja uma reação, seja até, como tu mesmo colocou, o cara tá lá, o cara usa prótese, aí tá sem a prótese, fornecer o alimento, o cara não tá acostumado, porque né? é assim, né? Cadê a prótese? O senhor usa prótese?
Uso. Cadê? Tá em casa. Como em casa? Porque eu tenho medo de trazer, eu tenho medo de perder, eu tenho medo que vai sumir. Só que assim, ó, a prótese remete à identidade que tu tem da boca. Assim como os nossos dentes. Eu sempre digo assim, quando a gente quebrou um dente, enfim, quando usava aparelho, né, um bracket diferente, a nossa noção, o nosso referencial de boca é com aqueles dentes. Então, se eu quero que ele volte a comer e mastigar, é fundamental de que ele esteja com esses dentes. Que é uma briga, né? É uma briga. E outra coisa que eu pensei é o seguinte, muitas vezes está em dúvida do que vai fazer com aquele paciente, ele ainda está em risco, não libera via oral, mas ele fica às vezes 2, 3 dias sem comer. E aí, quando passa uma sonda, em algumas vezes, assim, fazendo um paralelo, parece que ele ganhou vida, porque se alimentar é muito importante. Sim. Tu trouxe várias coisas agora, né? A questão da prótese, às vezes eu digo assim, com uma briga, assim, porque nós dentistas, tá? A gente tem essa preocupação, não pode ter a prótese, porque se não fizer a higiene, o cuidado com ela, né? Ou ficar muito tempo ali, pode infectar. Isso é uma visão que eu tinha já há algum tempo atrás, e hoje a gente começa a ampliar essa visão, porque assim, como tu falou, o paciente tem uma identidade. No episódio passado, a gente estava falando sobre cuidados paliativos, né? E às vezes o familiar quer que o paciente use aquela prótese porque ele não consegue mais nem enxergar a mãe, o pai, o esposo sem, às vezes até descaracterizado, né? Porque imagina, o cara tinha dente, aí está sem dente, já está emagrecido, então fica essa questão para a família. E aí eu sempre trago também que a prótese, além da questão alimentar, muitas vezes tem paciente que precisa dela para a questão fonatória, né? Tem paciente que não consegue falar sem ela. Já tive pacientes que a gente não entender o que ele estava falando, né? Porque, enfim, não conseguia colocar a língua nos pontos que precisava e ficar aquela coisa, né? E aí a prótese, ela vem também no sentido porque ela foi feita para reabilitar o paciente, né? Não só para a questão da mastigação. Então, são coisas que a gente tem que começar a avançar, né? Principalmente no cuidado com a prótese, de a gente cuidar da prótese para que o paciente use prótese, né, na medida do possível durante a internação. E aí a gente, né, já falando aí também da questão, voltando à questão da broncoaspiração, né? Da gente ter esse olhar com os pacientes. E aí eu quero trazer, assim, a questão do papel, né, de vocês, da fonoaudiologia, em relação a esse olhar, né? A essa avaliação, como é que se dá isso? Como é que vocês avaliam o paciente, né? Tem alguma coisa, tem alguma característica, algum sinal? Esse paciente tem mais risco, esse paciente está com a voz estranha, né? Tem um negócio de voz molhada. Que não sei direito o que é. Assim, ó, o que acontece? O paciente, a gente pensa que vai fazer um protocolo de prevenção de broncoaspiração, por exemplo. Quem é o indivíduo que é sujeito, que é de risco no ambiente hospitalar? Mais de 65 anos já tem a presbifagia. Teve um dano, já teve um acometimento neurológico. Todo mundo é. Sim, se tu for ver. Tenho 30 leitos. Tu vai avaliar todos. Todos têm risco. Exato. Então, hoje em dia eu vivo, e a fonoaudiologia, no Rio Grande do Sul, vive uma realidade completamente diferente de há pouco tempo atrás. Todos os hospitais, hoje em dia, têm um fonoaudiólogo. Tem um fonoaudiólogo dentro da UTI. Lá no hospital onde eu trabalho agora, no Mãe de Deus, é o protocolo de AVC. A fono tem que avaliar. Independente de onde foi, onde acometeu, se foi hemorrágico, se foi isquêmico, a fono tem que avaliar. Mas assim, ó, a avaliação clínica é feita ou no consultório, se o paciente vem até mim, ou à beira-leito. E o que acontece? O que eu vou avaliar? Primeiro eu vou ver como é que está a mobilidade e as condições das estruturas que são necessárias para eu ofertar via oral. Aí eu vou ver qual a consistência, eu vou ver primeiro se ele tem habilidade de deglutir a própria saliva, porque às vezes ele não está com habilidade ainda. Mas mais do que isso, antes disso eu vou ver se ele tem condições de higiene oral. Se eu chego num leito e o paciente está com a língua com aquela saburra, com tudo que eu já aprendi contigo, eu não avalio. Por vezes eu limpo. Mas aí é outra briga que eu tenho.
E as pessoas... E é do âmbito da enfermagem, da equipe de enfermagem, ou do enfermeiro, ou do técnico de enfermagem, mas fazer a higiene oral do paciente não é função do fonoaudiólogo. E aí, eu me deparo... Só que também... por vezes é um paciente que tem um acometimento neurológico, ele tem uma mordida que ele vai travar. E eu ensino, eu não me mexo assim. Sim. Eu sempre quero contaminar e dissipar o conhecimento que eu tenho para que isso seja mais viável, né? Uma vez uma técnica me disse assim, ó, mas ele veio da UTI ontem, são 24 horas, que boca que vai ficar suja? Oi? A educação, sim, a consciência de que aquilo é uma porta de entrada para muitas, não é todo mundo que tem, mas enfim. Então, vejo se ele está alerta, vejo se ele tem higiene oral, vejo se ele consegue ficar numa posição sentado a ponto de poder deglutir com segurança. E aí vou testando. Eu vi se eu vou poder, porque um protocolo, vamos dizer assim, ó, pensando nos dois extremos, o líquido ralo, a água líquida, ela é muito perigosa para quem está com alteração de sensório, para quem tem alteração da mobilidade, da cavidade oral, da língua, por exemplo, ela é perigosa. Por quê? Quando a água atinge lá no fundão da boca, na orofaringe, ela desce, é uma cachoeira. Já foi. Exatamente, não tem o que seja feito. Então, a água líquida é um sinal. Se o paciente deu conta, e ainda temos que contar com essa, que pode ser uma aspiração silenciosa, mas daí tem outros sinais que vão te dizer, tá? Mas... E o outro extremo é o sólido seco. Nossa, sólido seco. Que até às vezes eu me atrapalho também. Exatamente. E aí, entre esses tem um pastoso mais fino, um pastoso mais grosso, um pastoso com pedaços, homogêneo ou heterogêneo. Tem a dieta semissólida. Então, uma variedade. Mas tem todo esse caminho. Então, o paciente que está conseguindo ingerir a bolacha, o biscoito seco e a água, o líquido ralo, teoricamente ele tá bem, tá ótimo, né? Tá. E por vezes, dependendo do caso, a gente volta naquele leito, a gente volta. Senão eu determino um tipo de dieta de acordo com o local onde eu estou e eu vou reavaliando. Se eu tiver a possibilidade de tratar, de estimular, usar técnicas que favoreçam a deglutição mais segura, perfeito. Às vezes a gente não tem tempo hábil, a demanda é muito grande, mas esse paciente vai ser reavaliado. Então, a ideia é que se ele se der, que ele saia do hospital, da internação, da reabilitação, reabilitado, assim, comendo de tudo. Muitas vezes não é o possível. E aí é uma batalha que se trava com a família, né? Porque tem um ideal de alguém que comia tudo. Sim. E às vezes esse ideal não acontece. A mãe não vai usar espessante. Deus me livre minha mãe comer isso. E entra muito a nossa vontade, né? Sim. A vontade do familiar. Mas eu queria tanto dar. Eu digo às vezes assim, amar é não dar, nesse caso. Sim. E aí, uma das coisas que a gente usa de parâmetro é a qualidade vocal. Por quê? Se eu disse antes que as pregas vocais são a porta mais importante antes do pulmão, de proteção, se tem acúmulo de alimento ou de secreção em cima delas, elas vibram para produzir o som. E aquele conteúdo de saliva, né, ou do alimento mesmo, ele vai impedir, ele vai atrapalhar, ele vai fazer um ruído junto com a fonação. Então, fica a voz laríngea, de prega vocal, acompanhada de um sonoro, como se a gente diz, como se estivesse falando debaixo d'água, enfim. Essa é a voz molhada. Essa voz nos indica de que já teve penetração laríngea. Pode ser mais para cima, mas assim, tem a penetração laríngea quando o alimento chega, mas o indivíduo consegue se defender, e a aspiração laringotraqueal, quando passa do nível da prega vocal, daí não tem o que fazer, a não ser, assim, aspirar, quando tá com a traqueostomia, enfim. Sim. Tem duas coisas que tu falou aí que eu fiquei pensando, né? A gente vai escutando e o nosso cérebro vai... Ainda bem. Primeiro que é uma coisa, assim, que eu acho que é fundamental a gente
fala isso bastante também ali, né, Vanessa, assim, a questão, a fono tem que avaliar, né, beleza, é importante avaliar. Chegou para avaliação e o paciente não está com a cavidade oral adequada, cara, é isso? Não posso avaliar nesse momento. Agora a gente vai ter que fazer uma adequação do meio bucal para que eu possa executar essa avaliação. Mas nem, né? nem. Porque assim, ó, imagina, tu vai testar o risco de algo. Exatamente. Entendeu? Vai testar o risco Tira de no algo. pé. E o risco de algo que a gente está falando aqui é aquilo que tu colocou no início, é o risco do alimento ir lá para o pulmão, da saliva ir lá para o pulmão, contaminada e lá para o pulmão. Então, assim, eu estou colocando aquele paciente em risco. Então, se eu chego para avaliar e o paciente está lá com a boca toda grudada, seca, que às vezes acontece isso, às vezes a boca, só fora a gente já vê ressecamento, né, rachadura, machucado, tal. O paciente mal consegue abrir direito aquela boca. Tu vai olhar para dentro da boca, tá lá como de meio quilo de biofilme de sabugo ali. Um peso na língua. Um peso na língua. Porque outra coisa, tu falou a questão do alimento, né? Cara, o alimento a gente tem que ter prazer para, né? Tem que, você vai saber dizer melhor, só tem os estímulos, tem isso aqui. Como é que o cara vai ser estimulado se as papilas estão todas, né, cobertas, né? Eu gosto muito, me permite, daquela analogia que tu faz do tapete. Como é que vai limpar um tapete com como é que a gente chama? Os fios, sei lá. Sim, os tapetes assim. Um tapete, peludinho. E daí tu passa um óleo ali. Como é que vai limpar? Eu adoro essa analogia, eu sempre uso. Não tem como, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem que ter, da mesma forma, assim, que tu trouxe uma coisa para mim, que às vezes a gente escuta várias coisas, né, assim, mas a gente, fono vai avaliar se pode, se não pode comer. Cara, não é só isso. Não é só o papel da fono avaliar se vai ou se não vai. É um dos papéis. E este papel que vai permitir, inclusive, identificar qual tipo de dieta, qual é o risco, né? Cara, isso envolve tanta coisa. Olha a quantidade de coisas que você falou. Não é só se o cara vai engolir ou se ele não vai engolir. Entendeu? Envolve várias coisas, né? Conhecimento, enfim, técnica e tal. Então, às vezes a gente começa a ser meio reducionista né, com o trabalho, enfim, com a função dos outros, e a gente esquece assim, da importância disso. E aí eu trago essa questão de que a boca tem que estar preparada, né? Às vezes é isso. A prótese já está em oro, né? Está na boca, está cuidada, está bem. Tem os emagrecimentos, né? Também, tem os emagrecimentos. Que perde a inferior. Eu me lembro de um paciente que ele não é que ele estava emagrecendo, ele emagreceu, né? E ele era, nossa, ele era muito assim, disfágico, assim, que é outro conceito. E aí ele disse que não, é que eu tô sem minha prótese, eu preciso da minha prótese, porque sem ela eu não consigo. E aí trouxeram a prótese dele. E aí trouxeram a prótese estava do jeito que ele teve que se internar às pressas por um acidente e tal, trouxeram a prótese, estava dentro do mesmo jeito que ele botaram dentro do saco ali e ficou, né? Então eu tive que dar conta daquilo ali, limpei, organizei e tal. No momento que eu fui ajudar ele para instalar a prótese, gente, não tinha condições, a prótese estava completamente desadaptada, mas num nível assim que era. E daí ela desorganiza a mastigação e não tinha como. É risco. É risco. Sabe assim, não tinha um colega que ajudasse, entendeu? Eu tinha que fazer um reembasamento de tão desadaptada que aquela prótese estava ali. Então, assim, nesse momento a prótese... É preferível que não tenha. Não tem essa prótese agora. E depois quer ficar com ela esteticamente? Nem esteticamente, porque nem falar ele conseguia, sabe? Mas tem algumas questões assim, que até o paciente consegue. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente hoje... o paciente usa prótese em cima, mas não usa de baixo. Gente, não tem como se alimentar. Mas, às vezes, a gente acaba aceitando, não sei se a palavra correta é essa, que ele fique com a prótese em cima, justamente pela questão estética, dele se sentir confortável, né? De não ficar, porque tem paciente que fica completamente desconfortável. Imagina, tem uns que até preferem nem falar. Eu tinha uma senhorinha que ela não queria nem abrir a boca porque ela ficava com vergonha, né? De estar sem aquela prótese ali. Então, a gente permitia o uso dela, mesmo que fosse só no arco superior, por essas questões assim. Nesse sentido. Então, tem todo um processo, né, em relação a isso, dessa avaliação, né, de tirar esse paciente do risco. E dentro desse processo tem etapas, né, como tu colocou assim, e tem etapas que cabem a ti
E também tem etapas que reforçam a importância, que eu sempre vou colocar, da nossa presença dentro desse ambiente, Exatamente. entendeu? A equipe de enfermagem, ela é responsável pelo cuidado, sim, né? O cuidado bucal, mas o dentista, ele vai dar subsídio para essa equipe de como pode ser esse cuidado. Que as pessoas não peguem, por exemplo, o tapete e botem óleo, ou vai botar óleo para limpar, né? Um troço que parece até um absurdo a gente falar isso hoje, mas é muito comum. Muito comum. Não pode? Eu sempre fiz. Limpando com óleo na boca. E o risco, você falou do líquido, né? Que o líquido pode ser. O óleo, na medida que ele vai escoando, é um risco. Cara, né? Então, tem essas questões que a gente está ali justamente para dar, né, subsídio, assim. Tem pacientes que têm muito mais dificuldade, enfim, de higienizar, que a gente também está ali para ajudar. Eu faço higiene, as pessoas sabem disso, não tenho vergonha de dizer que se o paciente precisa, eu vou lá fazer, entendeu? E aí, para a gente dar continuidade, acabei até falando um pouco da nossa importância ali, né? Ótimo. Que é justamente essa questão que você falou ali da saliva, né? Por exemplo, muitas vezes não é nem só o alimento, né? Às vezes o cara vai deglutir a saliva dele numa boca que está completamente contaminada, né? E pouco, a gente fala bastante sobre isso, né? Mas pouco se divulga isso para as pessoas, né? Provavelmente tem alguém escutando que vai ter um familiar. O quanto que as pessoas não falam sobre isso, porque às vezes só se atribui ao risco de aspirar massivamente alimento. Não, né? As microaspirações, isso, elas são importantíssimas, assim, daninhas. Sim, elas o tempo todo ali, prejudicam, né? Exatamente. Então, imagina a pessoa microaspirando todos os dias ali, saliva contaminada, né? Porque a nossa boca é cheia de bactéria, né? Não tem como a gente... são bactérias que já convivem. E quando a gente vai para o ambiente hospitalar, ocorre uma desbiose, né? Acaba tendo mais bactérias patogênicas e a gente fica mais susceptível, né, a esse risco. Então, a questão quando a gente fala da higiene, de estar com a boca limpa, é justamente para isso, porque senão o cara vai deglutir aquela saliva, vai para o pulmão e ele vai aspirar. Falaste do líquido, né? Lógico, o líquido, né, é um risco super importante, assim. Mas às vezes eu coloco, cara, às vezes a gente fica tão preocupado com a questão da água e tá lá aquele paciente deglutindo a saliva dele, pouca, muita ou bastante, totalmente contaminada. E a gente está se preocupando com o líquido, mas a gente não está se preocupando que ele está aspirando todos os dias aquela saliva contaminada, né? Então, eu acho que a gente traz isso também como reforço, assim, até para estar discutindo, né, com a equipe, trazendo também a fono, né, nesse sentido. Tem lugares que eu entro e a pessoa diz assim, já vou limpar, só a fono eu já vou limpar. Porque... Mas é isso. Não existe mais isso para mim, não. O líquido é tão preocupante, ou menos até, então, do que a saliva, porque o que a saliva vai carregar, que tá, né, dentro, naquela língua, e assim, ó, ele não tá comendo, então não precisa limpar. Sim, tem isso também. Isso é um mito, na verdade, né? As pessoas têm, familiar tem esse mito, às vezes a própria equipe técnica tem esse mito de que o paciente não está se alimentando, não vai sujar a boca, porque não tem comida, não tem alimento. E aí, às vezes, se assusta com a quantidade de coisa que aparece na boca, né? Quando vai olhar, meu Deus, mas como? Como que tá essa crosta? Como é que tá essa sujidade? Né? Porque a gente esquece que, inclusive, o biofilme, ele não é só formado para alimento. Alimento é uma parte. O biofilme vai ter bactéria, vai ter descamação da mucosa, vai ter o papel da saliva ali no biofilme, tanto que quando o paciente tem pouquíssima, quase nenhuma saliva, pode observar que o biofilme está até mais reduzido ali, né? Tem pacientes que têm completa acialia, a língua já está lisa, né? E a gente vai ter uma menor quantidade ali de biofilme. Mas ele pode vir do descamamento, ele pode vir de outros fatores. E sabe que eu falo às vezes que quando a gente acorda, independente de ser um respirador oral, em algum momento tu vai abrir a boca durante o sono. E a gente acorda e não vai escovar os dentes. Por quê? Porque aquilo tá desagradável. Então, imagina, eu já tive situações assim, o paciente internou há 1 semana. Aí eu vou dizer assim, não tiraram a sua prótese? Não, ele não usa prótese, claro que usa. Tá. Okay. Então, há 1 semana ninguém escovou aquilo ali. Sim. Não,
São essas coisas, assim, esse cuidado que a gente está falando, assim, na verdade, não é só cuidado, né? Cuidado a gente tem que fazer, óbvio, mas a gente está prevenindo risco, né? Exatamente. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, assim, porque eu mencionei aqui, né? Daqui a pouco as pessoas vão começar a fazer confusão, né? A gente falou, né, da questão da broncoaspiração, né? Né, resumidamente, a entrada de alimentos ali para a via aérea, para o pulmão, né? Vamos ser bem... E aí eu comentei, o paciente é disfágico. Tem diferença entre broncoaspiração e disfagia? Sim, Aí, né? sim. Como é que seria isso? Porque a disfagia é... Eu tô com uma afta na minha língua. E tá difícil de comer. Eu nem tô comendo direito. Não vou comer isso porque tô com uma afta. E isso é disfagia. Dificuldade, eu tô né? com uma amígdala muito inflamada, Dor de com garganta, placas, e não tá passando nada. Ele ficou sem comer. É uma disfagia. A disfagia é qualquer alteração no percurso do alimento. Ela não é sinônimo de aspiração. Disfagia ela pode estar associada, mas ela não é sinônimo, tá? Perfeito. Assim, ó, todo paciente que aspira, vamos ver. Eu digo assim, nem todo paciente, eu boto assim, nem todo paciente com risco de broncoaspiração é disfágico. Não. Mas todo paciente disfágico tem risco de broncoaspiração. Eu sempre até anotei aqui para não esquecer, porque por isso que porque nem todo paciente, é uma coisa que é diferente, nem todo paciente que broncoaspira foi porque ele está com ele pode ter um refluxo, ele né? pode estar refluxo, ele pode estar com um sensório rebaixado, tudo aquilo que você citou no início. Então, necessariamente, ele não precisa ser disfágico. Mas todo paciente disfágico corre o risco de broncoaspirar, né? Um exemplo disso é os pacientes ali da oncohemato, né? O paciente que tem muita mucosite, muita lesão. Tu citou a afta, que também é dolorosa, tal, mas imagina uma cavidade oral cheia de ferida, né? Uma dor que esse paciente vai, né, para deglutir, ele vai sentir muita dor, né, para deglutir. Então, vai ser um processo extremamente doloroso para ele. Então, ele vai ter muita dificuldade para isso. Fora a questão da saliva, que ele já vai estar com os parâmetros, enfim, várias questões ali. Então, é um paciente que pode, inclusive, ter o risco até de broncoaspirar. Eu trabalho com pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né, na unidade do Hospital Mãe de Deus, que trata da parte oncológica. E hoje em dia é luxo, como se diz, porque eles têm acompanhamento fonoaudiológico antes, no início do tratamento da radioterapia, durante a radioterapia e depois. Então, com o objetivo de esclarecer, eu tenho um viés ainda muito grande de professor, assim, de educar. Sim. Educar não só os técnicos, educar o paciente, para ele se apropriar daquela realidade e poder fazer exercícios, por exemplo, na questão da radioterapia, que previnem uma fibrose. Sim. E ele também esteja atento que quando ele tiver com um desconforto na cavidade oral, como uma mucosite, como a xerostomia, ele respeite isso e se adeque, come alimento mais pastoso, com o molho junto, então, para facilitar esse momento que é tão que as defesas dele têm que estar voltadas para, né, o combate, no caso do câncer, mas e que inclusive ele precisa se alimentar, exatamente, né? A gente até comentou no episódio passado que inclusive muitas vezes até o tratamento é interrompido porque o paciente precisa desse aporte. A gente tem como eu sou de uma UTI de trauma, né? Então, a gente tem pacientes, por exemplo, que têm queimaduras sérias e gravíssimas, tá? Então, principalmente em região de face. Então, imagina, né, para esse paciente com lábio queimado, com face queimada, assim, para ele também fazer o processo. É impossível para esse paciente. Muitas vezes ele vai fazer uso de sonda porque ele não vai ter o aporte que ele precisa para aquele momento. Exato. Ainda mais se tratando de um paciente que é grande queimado, por exemplo. E aí, às vezes, você falou da fibrose, né? Às vezes a gente vai ter paciente que vai ter a cicatrização. As bridas né? Aqui assim. E tem pacientes que eu já observei que às vezes fica com a limitação da expulsão. Né? E aí, meu Deus do céu, já chama FONS, chama TO, chama todo mundo aqui
para, inclusive, se for o caso, colocar à disposição. Qualidade de né? vida. Porque imagina para esse Senão ele vai paciente, ficar a vida inteira assim, depois não vai conseguir, né? Então, e é doloroso, imagina, até pra gente também da odonto, assim, a gente não consegue nem fazer o manejo adequado desse paciente, porque a gente começa a pensar em abrir a boca, seja por uma higiene, seja por uma extração, e a gente não consegue trabalhar com esse paciente. Então, é um paciente que a gente já vai observando o processo de cicatrização, uma sequela ali. Então, a gente já vê também o outro papel, né, da fono na questão da reabilitação, né, desse paciente aí. E também é um paciente que pode ter risco de broncoaspirado, porque imagina, não vai abrir a boca direito, não vai, né? Então, são várias nuances, assim, que a gente tem que trazer, né? E eu pensei numa coisa agora, Rê. Esse paciente que está aqui do queimado, por exemplo, ou eu me lembro de pacientes, assim, trabalhei muitos anos no hospital de traumato e ortopedia, paciente que teve algum acidente de trauma mesmo e que está impedido, está com colar cervical e tu tem que adequar. Ou só pode ficar no decúbito em tal ângulo e tu tem que adequar. Às vezes tu tem que contar com uma via alternativa nesse momento. Cabeceira zero, mesmo se se alimentar com cabeceira zero, sim. E aí, mas esse paciente, muitas vezes, na maioria das vezes, vamos generalizar assim, ele tem o cognitivo preservado. Sim. Então, eu posso usar uma manobra. E o paciente que fez um AVC? Como eu vou dizer, respira, prende, engole, vira a cabeça para cá, vira a cabeça para cá. Não tem. Então, o trabalho é mais difícil ainda, porque é tudo indireto, é tudo induzido. Sabe, tem uma coisa que agora eu tô falando do trabalho, e aí eu reforço, assim, muito, assim, por isso que eu queria te trazer aqui, Vanessa, que é a questão do papel da fono, né, em vários contextos. Né? E aí eu me lembro de uma situação que talvez eu, né, fui meio exagerada, enfim, mas eu fazia um curso de pós-graduação e eu cheguei um pouco depois e tinha uma paciente que já estava sendo avaliada ali por colegas, né, que é esse olhar que o dentista tem que ter também, né, estava sendo avaliada por colegas e era uma senhora idosa e depois, quando eu cheguei, já estavam discutindo o caso dela, né, que uma das coisas que ela referiu, que ela procurou ali no consultório odontológico, foi porque ela estava com dificuldade de deglutir. E eu já parei assim, tá, mas por que ela tá com essa dificuldade de deglutir? O que ela... Não, mas a gente resolveu encaminhar ela pro gastro. E aí eu... Sabe assim, eu me senti aqueles memes assim já, não. Gente, mas olha a volta que vai dar. Tipo assim, tinha que encaminhar. Não sei se eu... Mas assim, tem que ter essa percepção. E às vezes o paciente tá no consultório, aí eu vou sair um pouquinho agora do ambiente hospitalar, porque muitas vezes... Vai ter o dentista que vai estar dentro do ambiente hospitalar, mas vai ter o dentista que vai estar lá no residencial, na instituição de longa permanência, vai estar lá no home care, e a gente tem que ter esse olhar, inclusive disso. Às vezes está lá, vai ver a boca do paciente, tem resto de comida na boca. Por que tem resto de comida na boca? Não é aquele resto que a pessoa deixou porque esqueceu de escovar os dentes. Tu percebe o que ficou ali, né? E aí a gente tem que ter esse insight, inclusive, e a gente quer tanto como profissão que as pessoas encaminhem para o dentista, e a gente tem que ter esse insight que aquele paciente precisa também de uma avaliação da fono. Né? E aí eu fui conversar com os colegas, gente, é a avaliação da fono, é ela que vai avaliar as etapas, o processo, porque a gente pode daqui a pouco é uma paciente que está com dificuldade porque ela está com pouca saliva. Tá, ok, manejo de saliva talvez vai melhorar. Mas daqui a pouco é um paciente que está em processo de disfagia. A gente tem que pensar no que é funcional. E quem trabalha com a função, com as funções do sistema estomatognático é o fonoaudiólogo. Então, nós que temos que avaliar, diagnosticar e tratar. Então, ou gerenciar quando o paciente, enfim, está mais comprometido. Mas, se não fica uma coisa... de achar, assim, tipo, de avaliar a mastigação, por exemplo. Eu acho que o fonoaudiólogo e o dentista têm habilitação. Mas eu vou te dizer que talvez até o fono, né? A gente até vai avaliar alguma coisa ali, é um ajuste oclusal que precisa, né? Tá mastigando mais de um lado para o outro, tá com ponto de contato, né? Tá com uma prótese que não tá bem adaptada. Talvez a gente até vai ajudar, sim, nesse sentido. Mas eu acho que mas eu acho que a gente tem que começar a trazer, a delegar isso, e quão rico é esse trabalho em conjunto, entendeu? Porque
Tem Faz coisas... toda a diferença. Não, e tem coisas que eu fui aprendendo que, óbvio, vou trazer de novo a questão da graduação. Quando a gente está na graduação, nós, dentistas, nós aprendemos a ser sozinhos. A gente é formado para atuar num consultório sozinho. No máximo a 4 mãos ali com alguém passando instrumento, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente não foi e não tem esse trabalho de trabalhar com o outro, né? Com o fono, com o enfermeiro e tal. Então, como o nosso olhar muda, né? Quando a gente parte da perspectiva do outro. Acho que esse para mim é o grande ponto. Então, no momento que você traz, e olha o quão rico seria isso, tá lá no consultório, tá meio estranho, né? O seu tá... Eu tô aqui, que é outra coisa que eu já vou falar também. Tô aqui fazendo procedimento e a gente usa lá aquele motor e água para tudo e o paciente... E a gente não se dá conta de que ele que risco, daqui a pouco tá engasgando com aquilo ali, e a gente, para tudo, né? Levanta mais a cabeceira, né? Tô percebendo que o senhor tá se engasgando, né? Vou reduzir o fluxo de água ou não. Quão rico é? Vanessa, olha só, eu tô com um paciente aqui, o seu José, ele tá com 65 anos, tô fazendo um tratamento dele, um pouco demorado, mas eu queria uma avaliação tua, né? Porque daqui a pouco é a partir disso aí que o paciente vai descobrir que ele é disfágico, que ele tem um alto risco de broncoaspirar, que aí tu vai prevenir pneumonia, né? Ou daqui a pouco, deixa eu dar uma outra vertente, tá? Daqui a pouco vem aquele paciente, tá sempre, o pai, ele tá com pneumonia de novo. O pai fez pneumonia de novo. Cara, às vezes eu brinco assim, cara, tu tem o queijo, a faca, a goiabada junto, de perceber o que está acontecendo com aquele paciente. E às vezes somos nós que vamos dizer, olha, vamos pedir uma avaliação da fono também junto, assim, né? E aí, imagina. É riquíssimo, né? Meu pai, ele teve câncer de cabeça e pescoço. E fez radioterapia, fez quimioterapia, né? E aí... Hoje é uma pessoa que, por exemplo, tem pouca saliva, tem alto risco, né? E já fez infecção respiratória, né? De repetição. Não, moro distante, né? Então eu fico o tempo todo. Marca uma fono. Ele precisa de fono. E as pessoas entendem que, não, ele precisa de um médico. Ele tá falando. Ele tá falando, ele tá bem. Não, ele precisa de fono. Ele já não tem a proteção da saliva, ele já não tem isso que ele já fez 2 infecções respiratórias, ele precisa, porque daqui a pouco ele está broncoaspirando. Então, a gente precisa ver isso. Marca a fono, eu fico com meu irmão, com minha irmã, marca a fono. Já marcou fono? Vamos atrás de uma fono, né? Então, porque eu aprendi isso, sabe? Isso para mim é a coisa mais rica do mundo nesse sentido, porque... a gente acaba sempre, vai pro médico, não sei o quê, mas de quanto é rico de a gente entender isso do nosso paciente também. Deixa eu te perguntar mais uma questão ali que até nem botei aqui, tá, Vanessa? Tá. Vanessa vai me matar. Não, imagina, prazer. A gente sempre fala isso, o dentista, né, a gente tem que avaliar e tal. E às vezes o que eu vejo, né? Chega lá seu João, né? O João foi avaliado pela Vanessa, né, o paciente que já tem um risco de broncoaspirar por diversos motivos, seja uma paralisia, né, uma hemiparesia, enfim. E aí ele vai no dentista. E aí o dentista avalia ele e, então tá, não, seu João, tá tudo bem, olha só, vamos fazer o seguinte, agora eu vou te prescrever um bochecho, né? Vamos te prescrever um bochecho, vai fazer o bochecho 2 vezes ao dia, né? E tá tudo bem, e segue a vida, né? A gente ferrou com o seu João, né? Pode estar ferrando, né? A gente ferrou com o seu João, né? Imagine, um paciente que tinha risco de broncoaspirar e eu fui lá e prescrevi um bochecho. E é uma das coisas que eu mais falo, assim, com vários colegas. O quanto a gente tem que ter essa atenção, né? Do paciente, porque... Esse feeling, né? Esse feeling, porque daqui a pouco, nesse bochechar ali, ele se atrapalha, né? Aspira Clorex ou qualquer outro produto e ele vai... E ainda tem no senso comum, assim, aquela ideia de que tu vai bochechar assim. Sim. Né? Bom, e daí vai direitinho. Direto, é verdade. Outra coisa, para bochechar, eu tenho que ter habilidade. Sim. De mexer nessa estrutura. Senão eu vou estar ali fazendo só assim.
né? Sei lá o quê. E também tem aí a questão de administração de remédios. Mas o paciente ele tem restrição para alguma consistência e como é que eu vou dar a medicação? Fica o alimento parado na boca. Sim, imagina. Aí tá lá, prescrito várias vezes ao dia, seja um comprimido X, exatamente, né, seja alguma coisa, o quanto que a gente precisa adequar e às vezes a gente não está preparado para adequar. Tem pacientes que tomam o líquido ralo, mas na hora de ingerir o alimento, eles ficam parados na cavidade oral. Então, toma o alimento com água espessada. É uma estratégia. Porque ele envolve aquela água modificada, mais gelatinosa, ela envolve o comprimido e vai de uma vez. É que nem eu vou dizer assim, ó, comer um pedaço de peito de frango seco e um pedaço de peito de frango com molho. O molho vai facilitar. Então, não, tem essas questões. Exatamente. Não, acho que é isso, assim, do nosso... Da terapêutica e das outras profissões, eu tenho que ver como essa questão de posição, né, de posicional. Sim, às vezes você vai atender o paciente está lá completamente... Exatamente. E às vezes só o fato de tu inclinar um pouco a cadeira, tu já tirou ele do risco. Às vezes eu costumo falar, às vezes a gente tem os avós em casa e às vezes está ali numa refeição, né? E aquele avô tá lá com uma dificuldade para mastigar o alimento, tá? Né? E a gente tá ali, todo mundo achando que aquilo ali é uma coisa normal. Ele não engasga, ele só tosse. É educação. Exatamente. E sabe, Regina, que eu vejo, infelizmente, assim, uma quantidade expressiva de idosos que se alimentam deitados. Nossa. Deitados. Nossa, nem eu consigo. Atrelado, muitas vezes, é uma depressão. Sim. Mas eles comem deitados. Porque eles têm preguiça. Eles cansam. Mas estão mais cansados, já está desanimado. E aí vai lá. Olha o risco disso aí. Exatamente. Tem outra coisa, que é só para complementar, o quanto que essas, né, duas profissões, elas se complementam, até porque a gente tem uma área comum, né, de atuação também, em relação, eu falei do bochecho, né, e aí muitas vezes a gente está lá com o paciente também com risco, às vezes tem paciente que já vem, já diz tudo, o paciente está com uma sonda, né, porque eu não estou conseguindo me alimentar, porque eu estou engasgando, porque eu tenho risco, porque eu fiz química, porque eu fiz rádio, estou em terapia, estou em isso aqui. E aí, tá, beleza, vamos fazer aqui, o paciente não tem muita demanda para atendimento, só acaba fazendo uma orientação general, tá, beleza, né? E aí o paciente segue escovando a boca dele, por exemplo, com creme dental, com Lauril. E o Lauril faz espuma, gente, tá? Cara, a pessoa se engasgar com espuma é uma facilidade muito maior, porque pode observar, às vezes até a gente escovando os dentes, quando faz muita espuma, às vezes ela vai e vem, tu dá uma, né? E aí a gente não, olha como a gente não adequa isso também para aqueles pacientes. E o quanto é importante. Por isso que às vezes a gente tem que ser um pouco mais repetitivo, falar sobre paciente que broncoaspira, falar sobre disfagia, porque olha a quantidade de coisas, inclusive que o dentista ele tem que adequar, né, dentro do processo de cuidado dele, né, e inclusive fazendo a troca da pasta de dente. E hoje o mercado ele permite, porque antigamente não permitia, porque a maioria das pastas de dente era tudo com espuma, né? E hoje já tem várias opções no mercado que tem uma espuma muito mais reduzida e que vai trazer segurança, né, para o paciente. Mas aí eu acho que o ponto é saber o que é a função e saber o que o profissional pode fazer, o fonoaudiólogo, no caso. Sim. Em que ele pode contribuir. E aí fica mais tranquilo. Sim. Até para te delegar. E trazer, encaminhar, trazer para junto, entendeu? Mesmo que seja no consultório, mesmo que seja lá numa clínica. Eu acho que quando a gente está no consultório, eu atendo no consultório, tu tem que formar uma rede. Não adianta. Não é aquela coisa de estar no mesmo lugar. Mas tu tem que contar, não vai resolver sozinho, não tem como, né? E quando tu tá no hospital, tu tem que respeitar o round é muito rico, eu acho. Sim. Uma experiência riquíssima. Mas hoje, por exemplo, eu avaliei a deglutição de um paciente com sonda e início de via oral, 32 anos
teve um AVC, tá só te esperando para tirar a sonda, Vanessa. Só a avaliação da fono. Daí eu fiz a avaliação, ele foi super bem. Eu disse, mas a sonda não tá aqui só por isso. Eu não sei se a Nutri tem um porquê, se o médico, não sou eu que vou decidir. Eu posso sugerir, eu posso dizer do ponto de vista fonoaudiológico, ele tem condições de se alimentar via oral plenamente. Daqui a pouco ele está com a sonda porque a nutrição diz assim, ele precisa de complementar, porque eu preciso... Paciente sarcopênico. Não era o caso. Paciente queimado é assim. Ele vai estar se alimentando, ele vai estar com uma sonda. Exatamente. Porque ele precisa desse aporte. Claro. Verdade. É riquíssimo. Vanessa, para a gente já começar a finalizar assim, às vezes a gente vai ter gente escutando a gente que é aluno de graduação, né? Aluno que está recém se formando, seja da odonto, seja da fono. Uma dica de ouro, uma dica assim, olha, né? Como é que eu consigo me preparar? Onde é que eu posso buscar mais conceitos? Enfim, o que eu tenho que me atentar, né, dentro do processo assim de avaliação de broncoaspiração? Ou uma outra dica que tu queira dar. Tá, estou pensando. Eu penso que algo muito importante assim é perigoso trabalhar com pacientes com disfagia. Tem um mito assim na fonoaudiologia, a disfagia mata. Então eu vou tratar o desvio lá da criança que troca os sons da fala, ou eu vou fazer audiometria, não vou trabalhar com aquilo que mata. Então, isso não é uma verdade, a gente cada vez mais se apropria da nossa realidade e se faz conhecer, e até que realmente consegue dar conta daquilo. Na verdade, o que mata não é tem outros caminhos que a gente pode fazer para evitar que mate, né? Mas eu acho que uma coisa muito importante, assim, eu fico à vontade para dizer que eu conheci a Rejane pelo Instagram, porque eu comecei a seguir, não sei como, mas fazia tudo muito sentido para mim, porque eu trabalhava sem um dentista, aliás, muito tempo. Então, mesmo agora que eu trabalho num hospital particular que tem dentista, mas não são todos os planos que autorizam. Sim, ainda tem isso. Mas enfim, de não desistir, sabe? Porque eu mandei em algum momento uma mensagem para ela. Em algum momento eu pedi ajuda, eu já mandei fotos de paciente. Olha aqui. Então não tenha vergonha disso, porque isso é bonito, isso é crescer, isso é querer dar o melhor para o nosso paciente. É a gente poder se abastecer também. Eu não vou falar sobre a área dela, mas eu entender em que ela pode me ajudar é muito rico. Então, o meu conselho é esse, que as pessoas, se têm essa vontade, não meça esforços, assim. Claro que não é uma questão de ser invasivo ou não, mas olha que bacana, hoje a gente está aqui com alguém que eu admiro muito, mas que tá se beneficiando, olha que bacana, dos meus conhecimentos. Então, exatamente, isso é muito... Exatamente. É muito... Exatamente. Eu acho que essa troca é que é fundamental. E aquilo que eu falei no início, esse foi uma vantagem das redes sociais, que a pandemia trouxe. Acabou que muita gente hoje vai ali, e hoje eu conheço muita gente assim, pelo Instagram, e tem pessoas que eu nem conheço pessoalmente, entendeu? Que eu nem conheço pessoalmente, e hoje a gente faz trocas, a gente discute, a gente se apoia. Às vezes eu coloco, nossa, eu tô cansada disso, aí a pessoa vai lá, não desiste, segue, tu tá bem, vai lá, a gente precisa de pessoas, e às vezes a gente não se dá conta disso. E eu acho que para quem tá começando, acho que é isso, acho que tu falou, tocou o melhor ponto, é não desistir, sabe? Às vezes vai ter momentos que a gente quer, né, se questionar, se perguntar. E eu acho que sempre tá, para mim, eu acho que é fundamental, é sempre se cercar de pessoas que têm essa mesma vibração, no sentido de buscar conhecimento, qualificação, trazer conhecimento com base em evidência e não em achismo, porque eu acho, que trazer, vamos botar ali na boca porque, sei lá, quem mandou botar na boca, sabe? Acho que essas questões, assim, e eu acho que é isso que acaba nos aproximando. Usar a nosso favor, né? Exatamente. Eu não sou super poderosa, eu posso contribuir com isso. Não, eu não sou dona do conhecimento, exatamente. Entendeu? E hoje, por exemplo, como foi rico, né, principalmente para vocês que estão acompanhando, de trazer essas questões que eu acho que para mim é o grande... Por que eu comecei a trazer essa questão do canal? É trazer questões conceituais,
explicadas, né? Porque às vezes pode ter alguém que já está acostumado com isso, mas tem gente que está começando hoje e confunde, porque eu já confundi. E eu não tenho medo de dizer, entendeu? Que eu já confundi, eu não sabia o que era Imagina, eu nunca tive isso na minha formação, o que é um paciente com risco de broncoaspirar, mas broncoaspirar, microaspirar, paciente disfágico, sabe? Atraque, um cuff, sabe? Um monte de coisa que a gente acaba hoje, né, tendo que conviver. Então, eu não tenho medo, assim, preocupação de falar nisso. Então, acho que a ideia de trazer pessoas aqui é justamente para isso. E eu te agradeço, assim, do fundo do meu coração, Vanessa. Tu sabe que tu é uma pessoa, querida, assim, ó, que a gente se encontrou. De graça, né? A gente se gosta de graça, né? E a gente se encontrou, e a gente, assim, eu até falei com a Vanessa aqui no início, não, Vanessa, depois a gente traz, a Vanessa trouxe até material para fazer aqui, da próxima a gente traz, a gente já deixa tudo montado aqui, e já deixa pronto para mostrar mais coisas, porque eu acho que isso é que é a riqueza, né, desse encontro aqui. E até botei aqui, eu vou deixar um pouco a Vanessa falar, agradecer, ou dizer, ou mandar recado, que depois eu faço aqui um encerramento. Fala aí, Vanessa. Não, eu tenho muito a te agradecer, porque mesmo esse é um momento assim que eu não estava tensa e que porque eu te disse hoje, né? Hashtag tô só pelo papo, porque eu sabia que ia ser muito prazeroso. Então, e de fato foi. Te agradeço muito. Quero me colocar à disposição, assim, para interagir, para trocar com os demais profissionais. Hoje em dia, como a Rê falou no início, eu trabalho numa clínica de de saúde do aparelho digestivo. Mas o fantástico de um paciente dizer assim, ficava parado na garganta aqui, e eu acabava não comendo. Porque o problema é no esôfago, a gente não tem tanta gestão, a gente não tem gestão sobre atuação no esôfago, mas tem exercícios que eu tenho experimentado e que tem dado um resultado muito bacana. Então, é muito bom. E, enfim, vamos trocar. Às vezes a Rê tem os grupos, né? Eu me meto um pouquinho. Não, mas eu chamo ela também. Não quero me meter muito, mas eu tô à disposição, se for para a gente fazer outro programa e se alguém quiser me procurar, não sei se divulga alguma coisa. A gente divulga ali, e se o pessoal botar pergunta, eu vou lá e encho o saco da Vanessa, ela sabe disso. Ótimo. E aí, assim, gente, vamos finalizando, né, o nosso terceiro episódio, nosso podcast, que foi riquíssimo hoje, assim, maravilhoso, né? Se você gostou, se você se interessou pelo tema, ou se acha que tem alguém que tem dificuldade ou que pode se beneficiar, encaminha para essa pessoa, né? Coloca ali suas dúvidas, que a gente segue depois por aqui trazendo mais assuntos, né, semelhantes a esse. Então, segue, né? Vai seguindo a gente, né? Já tem um outro episódio, que é o 4º episódio, sendo preparado. Vai vir físio aqui também. Então, estou trazendo um pouquinho de cada um. Exatamente. Então, fiquem com Deus, beijos, e aí a gente vai encerrando aqui. Obrigada. Boa noite.